Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kaldachub, editora FEB. Nós vamos ver agora a importância da fluidoterapia. A fluidoterapia é um repositor bioenergético de fundamental importância no tratamento da desobsessão, como no tratamento diário. E todos nós, integrantes dos trabalhos que vamos empreender, deveríamos ter sempre o cuidado de passarmos por essa fluidoterapia. Tem casas espíritas, principalmente as que seguem as teorias de Edgar Armand, acham que todos têm que tomar um autopasse na hora que chegar na casa e, depois de um determinado momento, todos se darem passe, de forma que todas as pessoas ali tomem passe para esse complemento fluidoterápico. É importante nós pensarmos sobre isso. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio da ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com auxílio de um fluido melhor. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, item 46. É importante, então, entendermos que na nossa estrutura psíquica, na introdução do Livro dos Médiuns, nós temos lá várias fotos mostrando essa estrutura psíquica, como que se dá os corpos energéticos, como que esses corpos energéticos podem ser influenciados e como a gente pode desintoxicá-los. Tem várias explicações ali que você pode encontrar lá. Bom, nesses corpos energéticos, que Kardec chama de perispírito, e a gente chama de corpo fluídico no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito do Corpo, essa desintoxicação, esse tratamento que vai fazer com que a gente adquira mais saúde, adquira mais equilíbrio, adquira mais paz, ao eliminarmos esses fluidos negativos, é de fundamental importância para o restabelecimento da saúde em qualquer situação, tanto na desobsessão quanto no estado ordinário de restabelecimento da saúde. Embora entendemos que todo o desequilíbrio da saúde está passando por uma situação de influenciação espiritual negativa, perniciosa, e a pessoa aparentemente não percebe. A fluidoterapia, como o próprio nome indica, é o tratamento feito com fluidos, ou seja, através dos passes e da água fluidificada. Então, o passe e a água fluidificada são de fundamental importância para a reposição energética da pessoa, para a reestruturação da pessoa. E, logicamente, isso aqui é o tratamento espírita que está ao alcance de todos. Mas aqueles que tiverem oportunidade de estudar ou de se tratar com homeopatia vão ter mais uma possibilidade de se refazerem energeticamente. O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. É uma doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, enriquecido com os fluidos que o seu guia espiritual traz, e ambos, médium e benfeitor espiritual, formando uma única vontade e expressando o mesmo sentimento de amor. Então, o passe, quando você impõe a mão para a pessoa para você fazer aquele movimento, tem assim que é o longitudinal, o dispersivo e o de concentração. Quando você impõe a mão nesse sentido para emitir as energias, aquela pessoa vai estar captando aquela energia, vai estar sentindo na sua estrutura psíquica, cada um de acordo com a sua suscetibilidade ou a sua sensibilidade, mas todos serão beneficiados, se fortalecendo intimamente e tendo melhor condições de enfrentar as adversidades e principalmente podendo ser ajudado no tratamento ao espírito obsessor, ou tratamento também aos espíritos que o acompanham. Embora muitas das vezes eles não entram na casa espírita, mas quando entram, são recebidos e beneficiados por esse passe, essa transfusão de energia, e começam a trabalharem-se automaticamente por se modificarem, por se melhorar. Agora, o problema é conscientizar o obsediado da sua melhora, da necessidade do seu aperfeiçoamento. E outro detalhe importante que o Jacob Mello fala no livro O Passe, é que o médium não pode dar passe incorporado, porque o fato de incorporar já despende muita energia. E se ele vai dar passe, vai ter um desgaste fluídico muito grande nessa situação. Exceto em condições especialíssimas, o médium dá passe incorporado. O normal, ele dá passe influenciado, conforme está descrito aqui. Ele vai dar o passe,
o protetor vem e reforça aqueles fluidos, reforça aquela vontade, dando mais energia, mais capacidade de ação para o trabalho. O passe, por isso, traz benefício imediato. O doente, sentindo-se aliviado, mesmo por alguns momentos, terá condições de lutar, por sua vez, na parte que lhe compete no tratamento. Isso que é a parte mais importante. A pessoa tomou o passe, ele recebe aquele influxo de energia, recebe aquela força, e a partir dali ele começa a se sentir melhor, ele começa a receber aquelas energias, ele vai se autoimpulsionando para se melhorar, ele vai se autoimpulsionando para a sua autocorreção. E com isso, ele vai tendo força para se melhorar. Mais uma vez, a responsabilidade do passista. O passista tem que ter a responsabilidade de fazer a sua dieta, de fazer suas reformulações de conceito, para ele estar sempre doando o melhor de si, sempre doando o melhor para que a pessoa realmente se restitua psiquicamente. A constância da aplicação da fluidoterapia, aos poucos, propiciará ao enfermo as energias de que carece e o alívio que tanto busca. Essa constante modificação, gradualmente, pacientemente, mas sempre tomando o passe, ele vai melhorando. Até porque não pode dar um passe para que ele melhore no estalar de dedo. Há casos que quando se desliga o obsessor, a pessoa chega para o hospital. Tamanha simbiose em que ambos viviam. Para que se realize a conjugação dos fluidos do plano espiritual com os do médium, ressaltamos não ser necessário que este receba o espírito que vem cooperar. Ele não tem que incorporar o espírito, ele tem que sentir a presença dele, ele tem que estar em sintonia com ele. Portanto, entendamos que o plano espiritual vai colaborar por vários mecanismos sem precisar da incorporação. A associação de energia se verifica sem que isso seja preciso. A simples aproximação de um amigo do plano extrafísico, que atende assim ao apelo do médium passista, feito através da prece, e estando este receptivo e preparado para a doação fluídica. Então, à medida que você faz oração, que você pede a Deus ajuda para promover aquela melhora, aquele benefício daquela pessoa, você recebe as forças divinas e você também recebe a ajuda daquele espírito que vem para te ajudar a dar o passe, a energizar a pessoa. Ao dar o passe e fazer a pessoa se energizar, a pessoa começa então a se aprimorar, se aperfeiçoar. O passe é essencial e importante na terapêutica desobsessiva. E acontece, não raro, ter a aplicação de um único passe, êxito surpreendente, mesmo para os que estão afeitos a esse trabalho. Um passe, às vezes, faz o passe de mágica, melhora tudo, mas não é o comum. Isso aqui é a exceção. Entendamos, pois, que a cada etapa do nosso tratamento, cada etapa do nosso trabalho, como no trabalho de desobsessão, no trabalho de tratamento espiritual, de atendimento espiritual, são várias etapas, várias situações, várias oportunidades para que todos nós possamos crescer, fortalecer e empreender as melhoras e o crescimento necessário ao nosso processo evolutivo. O sucesso representa a soma de muitos fatores, inclusive é bom não nos esquecermos o mérito do enfermo, razão pela qual o médium jamais deve envaidecer-se com isto. Mesmo porque, caso haja vaidade, a produção e o rendimento do médium passista sofrem uma queda subitânea. Entender a necessidade de fazer o bem, entender que nós somos apenas um instrumento do bem, é fundamental. E não é bom ficarmos expostos à fama de curador, à fama de o médium. É mais importante que nós tenhamos condições de oferecer ao outro as bases necessárias ao seu refazimento íntimo, as bases necessárias ao seu aprimoramento. Fazendo isso, nós vamos estar ajudando ao coletivo a se tornar melhor. Tenhamos em mente, todo o trabalho feito mediunicamente tem em torno de 50% do médium, 50% do espírito. Em torno. Um pouco mais, um pouco menos. E nas curas, às vezes, é muito mais do espírito do que do médium. Então,
não nos envaideçamos, mantenhamos a serenidade, não procuremos ter o glamour do mundo, apenas dos bons espíritos, e façamos a nossa parte serenamente. Na terapêutica desobsessiva, a fluidoterapia, aliada aos outros recursos que a doutrina espírita oferece, proporciona, pois, salutares efeitos. Nós espíritas teremos muito a contar sobre a essência desses recursos. Muitos casos poderíamos narrar a respeito. Um deles, todavia, caracteriza bem o resultado do passe aliado à reunião de desobsessão. O tratamento de desobsessão é fundamental em muitas áreas. Se as pessoas tomassem consciência da importância dessa reunião de desobsessão, se as pessoas tomassem consciência da importância de tomar um passe, muita coisa mudaria. E, logicamente, que nós deveríamos ter pessoas conscientes da importância de dar um passe, de como dar um passe. Porque uma coisa anda junto com a outra, as duas se somam. Entendendo por esse prisma, agindo segundo essas possibilidades, nós começamos a edificar, nós começamos a trabalhar as forças do bem em nós e naqueles que estão ao nosso lado, naqueles que estão conosco, fazendo com que ambos possam receber os benefícios da prece, receber os benefícios da justiça divina, do amor divino. A humanidade, compreendendo isso, a desobsessão e o passe, nós reduziríamos tranquilamente 50% dos problemas da Terra. Mas é necessário que também compreendesse, e logicamente que precisa de compreender isso para que a desobsessão e o passe sejam eficazes, compreender a importância de praticarmos o Evangelho de Jesus. Façamos o melhor, para que o melhor venha nos envolver, venha nos beneficiar. E sejamos bons para recebermos a ajuda dos bons, para estarmos sintonizados com os bons. E também, lembremos, o futuro começa hoje. Façamos a nossa parte, aquilo que tiver ao nosso alcance. E se você é passista, então procure fazer bem o passe, procure trabalhar bem o dar passe. M, jovem de 17 anos, subitamente passou a sofrer de insônias e grande agitação. Nos momentos em que era cometida dessa aflição indefinível, sentia também um odor insuportável que não conseguia explicar e só por ela percebido. O cheiro era muito forte e não havia recurso algum para que o dissipasse. A pessoa começa, então, é muito comum as pessoas terem aquele momento de aflição e perceber cheiros bons, agradáveis, agradabilíssimos e totalmente horripilante. Então o cheiro era forte e desagradável, só ela percebia. Isso é um fator bem comum no processo de obsessão. Entretanto, cessado o estado de angústia, também aquele desaparecia, como por encanto, para retornar mais tarde nos mais diferentes momentos. A circunstância varia, os locais variam, mas o efeito era bem semelhante. Em momentos, às vezes, dá para perceber que era bem inapropriado. Um amigo espírita levou a jovem ao centro espírita, Ivon Costa, para receber o passe. Esse foi ministrado antes da reunião de desobsessão e, após recebê-lo, a paciente regressou ao lar, dizendo-se aliviada. Só recebeu o passe. E já voltou para casa se sentindo aliviada, se sentindo bem. Confirma aqui o que eu disse antes. Se todo mundo entendesse a importância do passe, entendesse que para ser um bom passista nós temos que ter uma boa conduta, ética e moral, nós mudaríamos o mundo. E passando essa energia de melhoria íntima e moral para todos nós seríamos beneficiados. Durante a reunião manifestou-se uma entidade muito sofredora, que padecia os horrores de sentir-se imantada ao próprio cadáver, em decomposição. Sentia simultaneamente dentro e fora do caixão. Recebendo o amparo do alto, o espírito foi desligado e levado para tratamento.
Aí, gente, nós temos que prestar atenção. O espírito estava acompanhando a pessoa, ele estava preso ao corpo, então ele exalava todo aquele cheiro, e a menina, que é médium, e provavelmente de efeitos físicos, captava todo aquele cheiro. Aliás, todo médium tem um pouquinho de mediunidade de efeitos físicos, senão não tem mediunidade. E captava aquele cheiro horripilante e, após, um pouco mais tarde, na reunião mediúnica, o espírito se manifesta. Lembra que, é importante a gente entender aqui, que ela não faz a diferença de mediúnica e desobsessão, ela está falando só desobsessão. O espírito se manifesta e é então amparado, desligado daquele fator e levado para tratamento. Tem os médiuns dialogadores, os médiuns em geral, dentro de uma casa espírita, tem que lembrar que os espíritos que são atendidos na reunião mediúnica, eles devem ser levados para instâncias de refazimento no mundo espiritual e nada de falar, fica aqui, aprende conosco, vai convivendo aqui conosco. A casa não tem suporte para isso e muito menos os integrantes da casa. Os espíritos têm que ir para o local apropriado. Na casa ficam os bons, os trabalhadores, aqueles que já estão preparados. E aqueles que chegam para pedir ajuda, lógico. Conforme fomos certificados pelo mentor da reunião, essa entidade aproximava-se de M, com quem se afinizava, mas não tinha consciência disso e do mal que praticava. É muito comum os espíritos se aproximarem de uma ou outra pessoa por uma série de afinidades, uma série de afinizações, mas não passam bons fluidos para a pessoa, não passam boas sensações naquele momento. A jovem, a partir daquela noite, nunca mais sentiu coisa alguma. Recebeu orientação, prosseguiu com a terapêutica do passe por mais umas semanas, sentindo-se plenamente equilibrada. Então, é uma obsessão que, por mais complexa, por mais estranha que ela fosse, bastou alguns passes e a manifestação do espírito e a pessoa ficou bem. Entendamos isso. É de grande importância quando a gente fala nessa fluidoterapia, porque nós já presenciamos muitos fatos, muitas situações diferentes, estranhas, e também pessoas idôneas relatando para nós fatos concretos que a pessoa viu sobre uma mediunidade e o efeito dessa mediunidade, que pode ser expressada das mais variadas formas que a mediunidade pode se manifestar, mas os efeitos do passe, os efeitos da prece, os efeitos dos bons sentimentos, e logicamente que quanto à parte negativa também existe, sempre serão salutares, sempre serão importantes. E é importante que nós entendamos a necessidade de trabalharmos intimamente, a necessidade de fazermos o bem, a necessidade de procurarmos construir um mundo melhor, mais útil e mais compatível com as nossas necessidades. E a parte que vem após essa é a orientação à família do obsediado. E como é difícil, às vezes, lidar com a família do obsediado. A preparação, principalmente quando não são espíritas, porque quando é espírita fala, nossa, mas o meu parente está obsediado, meu filho, minha mãe, minha esposa, meu marido, a pessoa não quer. E quando a família não é espírita, aí as coisas se complicam, que começam a dar explicações paralelas e converso com pessoas que não entendem o processo da mediunidade e começam a dar explicações que aquela pessoa deu, cria só problemas, só transtornos e dificuldades. No site da FEB você pode encontrar esse livro e muitos outros para enriquecer seus conhecimentos, enriquecer seu saber. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione sempre para os caminhos do bem. Que sejamos daqueles que aprenderam a construir os bons sentimentos para uma manhã de luz e fraternidade sempre.